Graça e paz, amados. Que bom estarmos juntos mais uma vez, nesse dia tão precioso que o Senhor fez para nós nos gloriarmos nele, de estarmos vivendo intensamente, não é? Esses dias de vida que Ele tem nos dado. Eu e você somos privilegiados no Senhor por estarmos ainda experimentando esse tempo de vida sobre a face da terra. E nesse dia, queridos, nós queremos estar falando de um assunto muito importante, interessante, que nós poucos temos vivido nesse tempo final. Nós temos visto uma escassez, não por parte de Deus, mas muitas vezes, ó Deus, por nossas negligências diante do Pai. Eu quero tratar de um assunto muito gostoso hoje. Em todos os tempos é tempo de milagres, e nós não temos visto o milagre acontecer, não com tanta frequência como nós vimos em tempos passados, até mesmo no nosso meio, alguns tempos atrás, não é? Nos dias do Senhor Jesus, e nós queremos tratar desse assunto de uma forma muito profunda, muito interessante, não é? Que nós precisamos para viver. E o texto base da minha exposição está lá em 1 de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41 até o versículo 45. Eu estou aqui numa versão linguagem de hoje, uma linguagem bem apropriada, bem direta, objetiva. Eu quero estar lendo esta versão. Eu tenho certeza que você vai entender com muita facilidade aquilo que o Espírito Santo de Deus quer trazer para o teu entendimento nesse tempo que nós estamos vivendo. Então veja só o que diz o texto, a partir do versículo 41 do capítulo 18 de 1 de Reis. Diz assim: Então Elias disse ao rei Acabe: Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o monte Carmelo, e ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Vai e olhe para o lado do mar. E o ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: Vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva vai deixar. Olha só que texto precioso, não é, queridos? Da manifestação do poder de Deus, lá nos dias desses homens preciosos, como o caso do nosso querido profeta Elias, que deixou para nós tantas coisas importantes dos seus dias de vida vivido na presença do nosso Deus. Como nós falamos, em todos os tempos é tempo de milagre, mas nós vamos ver nessa exposição que depende muito do que nós procuramos de viver diante desse Deus, que tem tantas coisas para nos dar nessa dimensão de entendimento. E antes de nós entrarmos na introdução dessa palavra, fazermos a introdução dessa palavra, eu quero perguntar para você: que milagre você gostaria de receber de Deus, que tem feito tanta falta na sua vida e você tem sonhado com algo que Deus poderia fazer para você? Você sabe, eu tenho certeza que isso é uma realidade. Queridos, o milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus, é uma manifestação do trono de Deus em favor de pessoas, muitas vezes de uma cidade, de uma nação, de uma região, não é? E muitas vezes até mesmo de uma forma global. O Senhor manifesta o seu poder de uma forma sobrenatural, trazendo bênção e mudando a história de um povo e de uma humanidade, da humanidade. Então a Bíblia, como palavra de Deus, nos dá tantas manifestações nessa dimensão, não é? E nós vemos aí muitos relatos de milagres, de cura, de libertações, não é? O sol parando, machado que um dia flutua sobre as águas, não é? E muitos outros, de uma forma assim muito intensa, daquilo que a palavra de Deus deixou registrada para o nosso conhecimento. Mas 1 de Reis, aí onde nós vemos, 41 a 45, nos apresenta um desses milagres, que após 3 anos e meio sem chuva, a terra estava muito seca. Então o homem de Deus se levanta,
não é? De uma forma tão importante, tão contundente, e se põe diante de uma situação e declara que o Senhor dos céus ia manifestar sobre aquela região, trazendo chuva para aquele povo que estava padecendo por falta de chuva, de escassez, de muita seca. E nós vemos isso na palavra de Deus, trazendo para nós algo muito poderoso. E sabe, queridos, é interessante quando nós falamos daquilo que a palavra de Deus traz para nós. Outra coisa é nós experimentarmos aquilo que a palavra de Deus diz que pode acontecer. Eu tenho algo muito poderoso na minha vida, do meu filho mais novo, do Lucas, que passou na sua, ainda muito criança, com 8 meses de idade, ele foi desenganado pelo médico, e nós buscamos o Senhor, o Deus do sobrenatural, e Ele fez algo maravilhoso na vida do nosso filho, que marcou a nossa história, marcou a história da nossa família, com algo sobrenatural, com milagre, da manifestação do poder de Deus. Você que tem andado próximo da gente, nós temos falado muito sobre isso, e o nosso tempo não é tão extenso agora, nós não queremos entrar em detalhe daquilo que Deus fez, mas eu posso afirmar que nós estamos falando de algo que nós experimentamos, que nós sabemos o que é. Mas, queridos, para que possa ocorrer uma manifestação de Deus na nossa vida, nessa dimensão do sobrenatural, nós precisamos de acreditar, de ter fé naquilo que o Senhor pode fazer, de termos convicção que os valores do Senhor, eles são reais, eles realmente estão à nossa disposição, para que possamos experimentar. O versículo 41 que nós lemos diz assim: então Elias disse a Acabe, agora vá comer, pois estou ouvindo o barulho de muita chuva. Olha só que interessante, como é o coração do homem de Deus, que confia na palavra do Senhor. Daqui a um pouco nós vamos estar falando do texto, do versículo, aonde é que o profeta estava se pautando para trazer tanta segurança nesta dimensão de palavra que ele trouxe para o rei naqueles dias. Vá para casa, porque eu estou ouvindo um barulho de muita chuva. Olha que convicção gostosa. E lá em Hebreus 11:6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor saiba, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, queridos, nós precisamos de buscar a Deus, ser homens e mulheres de oração, convicto que o Senhor sempre tem o melhor preparado para a minha vida e para a sua vida. Nós simplesmente precisamos de colocar em prática esses princípios poderosos, que homem como este que nós estamos tratando dele, nos seus dias, com muita veemência, ele buscou diante de Deus. Isso é muito fundamental. Mas lá em 1 de Reis, no capítulo 18, ainda nós estamos, mas no versículo 1, nós lemos a partir do versículo 41. Olha o que o Senhor disse para o profeta, no versículo 1 do capítulo 18. O Senhor diz assim: Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover, sem ter nenhuma nuvem no céu. Elias ouviu esta palavra ecoando dos lábios de Deus ao seu coração. 3 anos e meio sem chover, já fazia muito tempo que não chovia, e o Senhor fala então com o seu servo, dizendo: olha, fala para Acabe, procura o rei, porque vai chover. Eu vou fazer chover sobre esta região, aonde essa seca está assolando tanto. Então, queridos, quando ele vai para a presença do rei Acabe, ele vai convicto daquilo que o Senhor falou ao seu coração. Sabe, queridos, uma das coisas que marcou muito a minha vida com a enfermidade do Lucas, quando nós vimos que ele entrou numa fase muito crítica, e nós recebemos uma palavra de sentença do médico que cuidava dele, um cara muito conhecedor da área. Ele me disse que o nosso filho não chegaria com menos de 1 ano e meio, e nós iríamos perder o Lucas. E aí nós entramos em batalha. Nós fomos orar muito, porque eu já era um servo de Deus, já era um pregador, já vivia honrando o Senhor com a minha vida, e de repente meu filho nessa situação. E naquela oportunidade, nós fomos para diante de Deus, e fomos falar com o Senhor, dizer ao Senhor da situação que nós estávamos vivendo.
E o Espírito Santo me disse aquele dia: filho, coloca o teu filho nas minhas mãos e você vai ver o que eu vou fazer. Então, por esta palavra, queridos, que o Espírito Santo me disse, eu disse ao Senhor: Senhor, ele doente eu não quero para mim, eu quero ele saudável, mas convicto por aquilo que viera para o meu coração como convicção daquilo que o Senhor ia fazer. Assim como Elias tinha essa convicção daquilo que o Senhor falou para ele: vá até Acabe, porque eu vou fazer chover, avise ele que vai chover. Então, queridos, quando você tem de Deus uma direção, você sabe que aquilo que você está buscando, que você está pleiteando, é de Deus, o Senhor tem o melhor preparado para a sua vida e para a vida dos seus, você tem que se levantar e fazer a manifestação do poder de Deus ser realidade na sua vida. Isso é tão real como você está me vendo aqui agora, tão certo como esse texto que nós estamos lendo da palavra de Deus. Mas nós precisamos de estar em todo o tempo acreditando, tendo fé que o Deus da Bíblia, o Senhor dos Senhores, Ele está pronto para trazer para mim e para você aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então veja só, Deus prometeu: eu vou fazer chover. O Senhor me prometeu: entrega o teu filho nas minhas mãos e você vai ver o que vai ser do teu filho. E queridos, como foi um tempo difícil, um tempo de muita busca, de muita renúncia, de muita oração, de ir para o monte todas as noites e clamar e falar com o Senhor dos céus e da terra, sabe? Até que com 15 dias depois o Senhor manifestou algo tão poderoso na vida do Lucas. E ele foi curado, nós recebemos a cura dele de uma forma sobrenatural. Mas ele ficou ainda 30 dias com os sintomas da enfermidade. E nós passamos 30 dias orando naquilo que o Senhor prometera, porque eu sabia que o meu Deus, Ele era poderoso para fazer cumprir a palavra que Ele tinha trazido para o meu coração, assim como nós vemos na vida desse grande homem de Deus. Então, queridos, Elias creu no que Deus falou. Você precisa de crer naquilo que Deus tem falado. Você tem recebido palavras de Deus, você tem recebido direção dos céus, e você precisa tomar a palavra do Senhor em teu favor, para que o sobrenatural venha de fato acontecer. Porque o Senhor, quando Ele promete, queridos, Ele cumpre nas nossas vidas. E esse som da promessa de Deus, através da sua palavra, fica sempre ecoando nos nossos entendimentos. E nós não podemos abrir mão desses valores, porque é dado por Deus. Por isso, ter fé, acreditar naquilo que o Senhor pode fazer, nós sabemos que Ele está pronto para trazer galardão a todos aqueles que o buscam de todo o coração. Mas além de crer, ter fé, nós precisamos também de buscar a Deus. Nós temos visto nos nossos dias pessoas correndo atrás de outros. Olha, você ora por mim, eu estou desesperado, busca por mim. Amém, queridos? É o nosso papel de orarmos um pelos outros, interceder um pelos outros. Mas o problema, a dor, a dificuldade, quem está sentindo é você. Você precisa também de abrir o teu coração para Deus, como foi no meu caso, na situação do meu filho. Nós vivíamos sozinhos, numa região muito longe daqui, nós não tínhamos familiar por perto, nós não tínhamos uma igreja que nós frequentávamos naquele tempo, e nós pagamos um preço muito alto de oração, de consagração e de jejuns, naquilo que o Senhor tinha falado para nós. Então olha só o que diz o versículo 42. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e ele clamou diante de Deus. Olha que atitude, querido. Ele não pediu para o rei Acabe: olha, você me ajude a orar, olha, vamos orar junto. Não, mas ele direcionou Acabe, né? E foi ele gerar a bênção, foi ele gerar o milagre, foi ele gerar o sobrenatural de Deus. E quando nós temos Jesus como Senhor das nossas vidas, o Espírito Santo que habita em nós, quando nós abrimos nossos corações em oração e buscamos na determinada direção que nós estamos precisando, nós temos visto, queridos, o Espírito Santo nos conduzir, nos dar palavras de sabedoria, nos dar discernimento na dimensão das quais nós estamos buscando. E isso é tão profundo para mim e para você. Gálatas 3,5 nos diz assim, que Deus é aquele que opera milagres entre nós, mas que para isso aconteça, não adianta apenas vermos, não é? Aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo, mas nós precisamos de crer e buscar
aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Isso é muito intenso, queridos. Isso é muito forte, não é? Você pode experimentar o sobrenatural de Deus, porque hoje o Senhor quer te dar o melhor desses dias. Há uma alegria no coração do Pai quando o sobrenatural acontece nas nossas vidas. Quando nós experimentamos o melhor de Deus, queridos. Como é maravilhoso nós buscarmos o Senhor. Nós crermos que Ele pode fazer. E Ele deixou isso relatado em muitos textos bíblicos. Eu quero aqui confirmar em Mateus 7, do 7 a 11. Olha o que diz aí: pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual o homem que seu filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas a todos aqueles que lhe pedirem. Olha que coisa tremenda, queridos. Então, o que tem faltado? Por que nós não temos alcançado o sobrenatural de Deus, não experimentamos o melhor de Deus? Porque nós não buscamos como devemos buscar. Nós oramos uma ou duas vezes e não obtemos o resultado no tempo que nós achamos que é de ter. Nós paramos de buscar, nós paramos de orar, queridos. E o Senhor quer ver nós nos seus pés. Ele quer que nós estejamos pagando um preço de oração e andando na dimensão pelo qual a palavra tem falado para nós. Queridos, se a palavra está alinhado com aquilo que você está buscando, se o que você tem pedido para Deus tem respaldo bíblico, querido, é só você andar por ela, quebrar o teu coração, se humilhar diante de Deus, sabe, render-se aos pés do Senhor, e Ele vai ouvir a tua oração e vai entrar com providência em teu favor, em favor da tua casa. Isso é tão forte, tão certo, como eu estou te vendo nessa oportunidade. O terceiro passo, muito precioso, nós precisamos, depois de fazermos tudo, depois de nós crermos, termos fé naquilo que o Senhor falou, depois nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós precisamos de perseverar. Estar perseverando naquele propósito que o Espírito Santo coloca no nosso coração naquele determinado momento, queridos. Sem perseverança, nós não conseguimos alcançar o coração de Deus. E quanto mais nós perseveramos, mais nós nos humilhamos, mais nós nos colocamos no nosso devido lugar, sabe? E o lugar que o Senhor tem para nós é um lugar de humildade na presença dEle. Olha o que diz o versículo 43 e 44 que nós lemos. E disse Elias ao seu ajudante: vá e olhe para o mar. E o ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. Olha só que interessante, queridos. Hoje, muitos de nós, se estivéssemos numa condição como essa, nós iria dizer: poxa, Deus falou que vai chover, mas mandou eu avisar o rei, eu fui lá e empenhei minha palavra sobre a palavra que ele me deu, e não estou vendo nada, não há nenhum sinal de chuva. Mas o coração de Elias estava naquilo que o Senhor falou para ele: manda Acabe ir para casa, porque eu vou fazer chover. E o que o homem de Deus fez então, queridos? 7 vezes Elias mandou que ele, o seu servo, não é, o seu ajudante, fosse olhar lá no mar, para a banda do mar, ver se via alguma nuvem, se via algum sinal de chuva. E ele ficou ali através da sua oração, através da sua vida diante de Deus, gerando chuva, gerando o milagre, gerando a manifestação de Deus, querido. E isso é uma realidade que nós também vivemos na enfermidade do meu filho. Nós passamos no primeiro momento 15 dias gerando aquilo que o Senhor falou: coloca o teu filho nas minhas mãos e você vai ver o que eu vou fazer. E sabe, queridos, e depois que nós recebemos uma palavra de um homem de Deus que orou com a gente, que declarou que ele já tinha sido curado, e ele passou por 30 dias com os mesmos sintomas da enfermidade, e nós prevalecemos em oração por 30 dias. As pessoas que estavam naquele culto conosco,
e viu nós recebendo uma palavra de Deus, com a cura do nosso filho, os irmãos perguntavam: aí, irmão, como é que está o teu filho? E nós testificamos: ele está curado. Chegava em casa e perguntava para minha esposa, para a pastora: como é que está o Lucas? Bem, ele está do mesmo jeito. Mas a convicção, essa certeza, sabe, essa insistência, essa convicção, sabe, essa segurança, essa perseverança, não fugiu dos nossos corações em hipótese alguma, porque nós sabíamos que aquele que prometeu era poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu estava buscando na presença de Deus. Então, queridos, por 7 vezes, Elias mandou que o seu ajudante voltasse, e ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Olha só o que faz a perseverança, querido, na oração. Olha o que faz a nossa insistência diante de Deus. Não que nós estamos mudando o coração de Deus, não que nós estamos forjando a Deus segundo os nossos desejos, não, mas nós estamos colocando as nossas vidas na dependência dEle. Se Ele fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele continua sendo Deus sobre as nossas vidas. Mas nesse caso, havia uma promessa do Senhor, e essa promessa nós vemos logo em seguida, não é? Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai te deixar ir embora para casa. Olha que convicção, que certeza que esse homem de Deus tinha diante de Deus. E esses valores, queridos, não podem faltar no meu e no seu coração em hipótese alguma. Então Elias buscou a Deus, pautado pela promessa que ele recebeu. E ele orou até Deus permitir o sinal que ele esperava, como sinal da manifestação daquilo que o Senhor já tinha pronto para fazer. Eu vou gerar chuva, eu vou mandar chuva, lembra? No versículo 1, e aí agora nós estamos vendo essa manifestação do sinal poderoso dos céus. Eu imagino que esse homem, que esse profeta se alegrou tanto no Senhor, que ele agradeceu tanto a Deus, porque o Senhor está cumprindo, não é? Diante de um rei tão iníquo, um rei tão difícil como era o rei Acabe naqueles dias. Sabe, querido, Deus permitiu o sinal que ele estava buscando. Então o seu moço subiu ao topo do monte 7 vezes, não é? E muitas vezes nós começamos a buscar ao Senhor e não continuamos. E aí muito de nós nos decepcionamos, muito de nós esfriamos na fé, muito de nós deixamos o poder de Deus de lado e vamos buscar de uma outra forma aquilo que o Senhor tem preparado para nós com tanta veemência. Por isso, nós precisamos de buscar o milagre de Deus na nossa vida, o sobrenatural do Senhor sobre nós. Então a seca, para que a seca se acabasse, foi necessário esse período de oração desse homem de Deus. Sabe, amados, concluindo esta palavra, apesar de Deus não fazer acepção de pessoas, Ele também não tem filhos prediletos. Mas sim, Ele tem filhos que crê no sobrenatural. E as promessas, sem sombra de dúvida, é para aquele que crê. E o milagre, o sobrenatural, tem um preço. E Deus vai realizar quando você crer, quando você buscar, quando você perseverar nessa linha de entendimento que o Espírito Santo está nos dando hoje por esta palavra, para mim e para você. Então este é o preço que precisamos de pagar. Os homens não precisam de te ver pagando o preço, mas Deus realiza o milagre quando você buscar de todo o coração. Esteja sensível ao Espírito Santo de Deus todos os seus dias, e você verá as grandes coisas de uma manifestação poderosa do Senhor em teu favor. Amém, queridos? Vamos orar diante de Deus por esses valores, para que seja realidade nas nossas vidas. Senhor, nos ensina a sermos sensíveis à manifestação dos céus. Nos ensina, Deus, a sermos sensíveis ao Teu Espírito Santo que fala no nosso coração, aonde Ele habita, dentro de nós. Ele sempre tem dado direção a Deus daquilo que o Senhor quer e tem preparado para nós. E o sobrenatural está à nossa disposição todas as vezes que nós o buscarmos. Senhor, queremos poder fluir no sobrenatural
E só o Senhor pode nos dar esses valores, ó Deus, tão forte que nós buscamos e desejamos para a nossa caminhada desse tempo. O Senhor tem liberdade no nosso meio, porque só o Senhor é Deus. E o Senhor é o mesmo, de ontem, é de hoje e será para todo sempre. Tu és o Deus de Elias, tu és o meu Deus, tu és o nosso Deus, tu és o Deus da tua igreja nesse tempo, dos quais nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor esteja trazendo para o reino físico o seu sobrenatural. Nos dispomos diante de ti, ó Pai, e peço sobre esses queridos que estão debaixo da autoridade desta palavra ministrada, que possa receber, ó Deus, do Senhor nesse dia, aquilo que tem buscado. Há pessoas enfermas, há pessoas, ó Deus, atravessando problemas de diversas áreas, ó Deus, de área financeira, ó Deus, ajustes familiar, conjugal, Senhor, há necessidade, ó Deus, no meio do teu povo. E nós, ó Deus, apresentamos ao Senhor, cada um deixa, ó Deus, segundo essa palavra que nós acabamos de ministrar. Eu sei, ó Deus, que tem coraçõezinhos que estão recebendo essa palavra agora. E precisam, ó Deus, de uma manifestação do teu poder. Precisam, ó Deus, da graça do Senhor sobre a vida deles. Por isso, ó Deus, eu estou abençoando esses queridos e amados irmãos. Que o Senhor possa, ó Deus, ouvir as suas necessidades. E eles, ó Deus, têm essa força de buscar o teu sobrenatural. De uma forma, ó Deus, que eles venham crer nessa palavra. Venham, ó Deus, buscar por essa palavra. Venha perseverar diante do Senhor. Para que receba ainda hoje o sobrenatural do Senhor. As portas sejam abertas e a manifestação do céu seja realidade na vida da tua igreja, que busca a guarda do Senhor e tem convicção desses valores. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu abençoo esse teu dia. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eu declaro que o poder de Deus está à sua disposição. Que você pode buscar o Senhor de todo o teu coração. E verás grandes coisas acontecer na tua caminhada sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Que você possa experimentar aquilo que você tem buscado, tanto no Senhor, nesses dias dos quais nós vivemos. Que a graça do Senhor, o nosso Deus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo seja realidade na tua vida, em todos os teus dias, não só agora, mas pelo resto dos seus dias sobre a face da terra, das quais nós te abençoamos, em nome do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. No nome de Jesus.